Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Conexão Diálogo. Hoje nós temos um convidado muito especial que está distante, assim como eu também. É o senhor Augusto Pedrosa. Ele tem 46 anos, nasceu em fevereiro de 1978, é natural de Goiânia, deixou a cidade aos 9 meses, cujo pai era militar, precisava se transferir, foi para o Rio de Janeiro, passou um tempo lá, depois passou por outras cidades e foi finalmente para Fortaleza, terra natal de seus pais. Passou um tempo também no Maranhão, 8 anos em São Luís e 1 ano em Imperatriz. Não necessariamente nessa ordem que eu estou relatando, não é, Augusto? E depois ele se converteu. E aí nós vamos conversar. Ele é formado em marketing e atualmente está cursando teologia. Também fez alguns cursos intensivos de missões, EIFOL, Escola de Formação de Líderes do Movimento Internacional de Cristãos Jocum. Iniciou sua trajetória em missões como voluntário de uma instituição chamada Missão Vida em Foco. E depois ele foi, nós vamos conversar sobre isso. Bom dia, Augusto. Antes da gente começar, Augusto, eu queria pedir que quem estivesse vendo se inscrevesse, comentasse e compartilhasse esse nosso podcast. Seja bem-vindo, Augusto, a palavra é sua. Obrigado, doutor Paulo. Para mim é uma honra participar aqui do Conexão Diálogo para compartilhar um pouco daquilo que nós temos vivido em missões. Falo nós atualmente porque é a família em si, né? Sim. Mas é um prazer estar aqui compartilhando algo. Como o senhor bem falou, sou nascido em Anápolis, Goiás, e costumo dizer que não conheço nem a cor, não sei nem a cor do céu de lá, né? Eu fui com 9 meses de nascido, meu pai foi militar da aeronáutica, é reformado, né, militar, Sim. e foi transferido para o Rio de Janeiro, e então a família toda acompanhou, e depois de um tempo retornou para a terra natal dele, que é Fortaleza, no Ceará. Augusto, E você tem depois disso, irmãos? tenho dois irmãos, pai e mãe, né, por parte de pai e mãe, e tenho mais 2 irmãs de um segundo casamento do meu pai. Sim. Tá. Aí você foi para Fortaleza, onde você passou boa parte. Como foi sua passagem pelo Maranhão? Pronto. Eu estive no Maranhão a trabalho, né, fui iniciando a fase adulta, eu fui, numa oportunidade, fui para o Maranhão. Na época era um período onde se trabalhava muito a questão da remanufatura de cartuchos, né, de Sempre. impressoras. Então, pegando esse gancho aí, eu fui para o Maranhão e depois iniciei um trabalho em produção de eventos, a qual passei a maior parte que eu estive no Maranhão, a maior parte do tempo trabalhando com produção de eventos, com shows musicais, tanto em São Luís como em Imperatriz, junto a uma rádio local. E passei esse período todo aí de aprendizado, acho que foi um período a qual Deus estava me preparando desde cedo, né, com tantas viagens, para viver aí experiências missionárias transculturais e estar deslocando de um local para outro. E foi assim, foi um tempo muito bom em São Luís, onde fiz boas amizades e também o curso de marketing que eu fiz foi também em São Luís. A área em si me atraiu em São Luís através dos eventos, da minha área profissional, né? Foi um momento também de muita busca de um sucesso profissional, a qual eu
penso ter conseguido, sim, esse sucesso profissional, porém, era um sucesso fora do propósito a qual eu entendo que Deus tem para a minha vida, e sucesso fora do propósito é insucesso, né? Mas foi muito bom, foi um tempo muito bom, uma cidade que eu gosto muito, São Luís do Maranhão, pelas pessoas, a cidade em si. Fui muito bem acolhido em todo o tempo que passei em São Luís do Maranhão. Tive o privilégio de voltar, acho que acredito, há uns 2 ou 3 anos atrás, para matar a saudade e desenvolver também aí um projeto que eu estava realizando na altura. Mas foi muito bom. São Luís, para mim, é uma cidade a qual eu tenho muito apreço. Augusto, nós vamos chegar um pouquinho mais para trás. Sim, Como foi o seu contato com o Evangelho? Primeira coisa, como foi que você teve contato primeiro com o Evangelho? Onde foi eu o local? sou, eu Sim, vai. Ok, eu sou filho de uma família disfuncional, de pais separados, né? E isso acarretou alguns problemas familiares. Eu tive um irmão que era adicto, né? E presenciar certas situações em nosso lar por conta tanto da questão conjugal dos meus pais, quanto da situação a qual acarretou meu irmão e posteriormente eu também viver uma vida fora de princípios, né? Mas basicamente foi presenciar algumas situações, principalmente do meu irmão, e depois ele ser alinhado com a vontade de Deus. Então eu vi ali uma mudança, um testemunho de vida através da vida dele, né? De uma mudança real. E isso despertou um interesse em mim, em conhecer, em saber o que que realmente estava transformando e mudando a vida dele, como costumamos dizer, da água para o vinho, né? E foi esse despertar, passei a estar mais próximo dele e ele com satisfação em mostrar o que realmente estava ocasionando aquela mudança, me apresentou a Cristo, ao Evangelho, e foi dessa forma, através de um movimento na época em Fortaleza, chamado Surfistas de Cristo, né? Então nós morávamos perto da praia, há muitos anos e tinha o movimento dos surfistas de Cristo e participávamos das reuniões mais intensamente após o meu irmão conhecer o Evangelho, conhecer a Cristo e ter essa mudança mais real na vida. E foi assim que eu despertei o interesse, conheci a Cristo, vendo ali pessoas jovens, né, que a maioria dos jovens tem o medo de se aprofundar na intimidade com Deus por conta de algumas proibições, digamos assim, que algumas instituições religiosas fazem, porém foi de uma forma mais, digamos, suave, porque foi através dos surfistas de Cristo, eu vi ali que havia vida e uma vida diferente, e eles podiam ali estar, assim, praticando um esporte, pessoas alegres, ativas, porém vivendo princípios cristãos. E então eu mergulhei também nesse conhecimento, né? Entendi. Tu tinha quantos anos, Augusto? Eu tinha aproximadamente 15 anos de idade, 17 anos de idade, quando passei a conhecer, não profundamente. Depois comecei também a sair, como eu falei, a questão do sucesso profissional me tirou a busca, não só a busca do sucesso, como conseguir esse sucesso me tirou um pouco o foco, né? E aí me afastei também dos princípios, mergulhei naquilo tudo que até o meu trabalho profissional me apresentava, né? Que era vida noturna, uma vida boêmia, e então eu comecei a replicar aquilo que eu condenava do meu pai. Meu pai era um cara boêmio, como eu falei, sou filho de uma família disfuncional, né? Ele tá num segundo casamento. E aquilo que eu criticava em um certo momento da minha vida, eu comecei a replicar, né? E eu vi que não estava sendo bom, né? Não era bom.
Enfim, foi mais ou menos isso que foi mais ou menos dessa forma que eu iniciei, né? Despertei para buscar conhecer a Cristo e hoje continuo buscando esse conhecimento, mas não só a conhecê-lo, mas também fazê-lo conhecido. Sim, sim. Aí tu vieste para o Maranhão, né? Tu foste para o Maranhão. Pô, e aí eu fui para o Maranhão, como eu falei, trabalho, né? A trabalho, uma oportunidade que eu tive também já mencionada aqui, e depois mergulhei nos eventos, né? Com Sim. produção de evento, né? Numa Mas ainda não estava produtora. na faculdade, né? Ainda não estava na faculdade. Ainda não. Aí depois de um tempo, pela necessidade, por também estar muito envolvido com o marketing, com a publicidade em si, aquilo que o evento necessitava na altura, então eu já querendo fazer uma faculdade, despertei para o marketing. E aí fui e cursei o marketing aí em São Luís. Na Universidade Federal? Não, não, foi na UVA. Na época foi na UVA. A UVA tinha um convênio com a instituição a qual eu prestava serviço e Sim. aproveitei essa oportunidade para fazer a faculdade. Até então, tu estavas afastado da igreja, né? Ou de Sim, sim, qualquer movimento é, que te levasse a Cristo. Estava afastado. Aí foi para a exatamente. faculdade, fez a faculdade, terminou, continuou trabalhando com missões, com eventos. Com eventos, continuei, depois fui para Imperatriz do Maranhão. Sim, Passei um tempo em Imperatriz também, na área de produção de eventos, junto a uma rádio. A rádio no Maranhão abriu uma nova rádio Imperatriz, a rádio de São Luís, e me convidaram a fazer parte da produção dos eventos da rádio. Trabalhava com grandes eventos. E eu fui para a Imperatriz, aceitei o desafio. Depois, a rádio lá não vingou muito. Os eventos em si obtiveram sucesso, mas a rádio, num todo, não estava tendo o êxito que eles esperavam, né? Porque a maioria das emissoras lá eram vinculadas rádio e TV. E no sim, nosso caso era só rádio, então elas levavam vantagem quando comercialmente, né? sim, sim. Mas aí os empresários entenderam que era melhor focar em São Luís do Maranhão e retornamos para São Luís do Maranhão. Eu já sentia um incômodo no meu coração de não estar alinhado com aquilo que era o propósito de Deus para minha vida, e então comecei um tempo de buscar a Deus, particularmente em louvores, na própria palavra, e de até mesmo ir à igreja, e comecei a orar para que Deus pudesse alinhar a minha vida àquilo que era a vontade dele para ela, né? E de repente a empresa a qual eu prestava serviço quebrou o contrato que tinha com a minha empresa. E aí eu fiquei na época, né, um pouco triste porque dali vinha todo o sustento, mas eu entendi que era resposta de oração. Eu vinha orando para que Deus alinhasse a vontade dele, né, a minha vida à vontade dele, né? E fui para Fortaleza na época. Fui para Fortaleza na época, aniversário da minha irmã, não tinha mais uma paixão por Fortaleza, e eu disse: Senhor, se for da tua vontade que eu volte para Fortaleza, se for esse o tempo, me faz apaixonar por algo em Fortaleza que eu retorne para lá. E aí fui para o aniversário da minha irmã, de 15 anos. Quando cheguei lá, na euforia, na busca de intimidade com Deus, de saber onde estava tendo algum culto, alguma reunião, uma amiga informou que estava frequentando a igreja e que às terças-feiras, que era o dia que eu estava buscando, tinha reunião e eu decidi ir. E quando eu cheguei nesse local, ao entrar nesse local, eu senti algo sobrenatural e que veio a tal paixão que eu pedia a Deus, né? Então era uma presença assim sobrenatural do Espírito Santo falando ao meu coração, e eu também com uma certa frustração pelo meu contrato que tinha sido quebrado.
e o que foi ministrado naquela noite foi sobre recomeços. E então eu entendi ali Deus falando ao meu coração sobre um novo recomeço, sobre um recomeço, né? Sim. E assim foi, retornei para Fortaleza, literalmente voltei para a casa do pai, né? E dei meus primeiros passos. Voltei para o local onde eu tinha iniciado a sair do trilho e Deus me conduziu novamente para aquele local para que pudesse ser alinhado com a vontade dele. Nesse mesmo local, conheci uma liderança de uma missão, chamada Missão Vida em Foco, a qual tinha alguns trabalhos em Fortaleza, tinha um trabalho tinha um orfanato, né, um abrigo, na realidade um abrigo, e tinha um trabalho focado numa parte, às margens da sociedade, né? E eu me identifiquei com esse trabalho, comecei a me voluntariar. Nesse meio termo, eles divulgaram a abertura da instituição em Cabo Verde, na África Ocidental, e meu coração ardeu por isso também. Então, coloquei o desejo me dispus a também fazer parte dessa equipe de implantação da base e tudo, mas ainda tinha um processo, né, de fazer um curso de missões e de poder iniciar. E a liderança ouviu, colocou em oração, e então eu fui dando passos a passos até imergir em missões transculturais, mas inicialmente comecei como voluntário na Vida em Foco em Fortaleza, tanto no abrigo quanto nesses projetos que tinha à margem da sociedade. E assim foram os primeiros passos, né? Sim, sim. Augusto, é lógico que tu vindo de uma família, como tu disseste, disfuncional, mas que teu irmão estava já frequentando uma igreja. Como foi esse? Teve algum conflito com a tua família, pai, mãe, irmão, quando tu decidiste ser missionário? Quando eu decidi ser missionário, não. Existiu, na realidade, todo pai sonha num filho Sim, médico, num filho engenheiro, né? Num filho que tenha aí uma profissão que seja bem remunerada e que, enfim. E de início até eu mesmo tinha o receio de comunicar aos pais essa decisão por conta disso, né? Apesar de já ter vindo de uma realidade diferente, porque eu tive, como eu falei, um sucesso profissional, uma independência financeira, né? E sim, quando eu decidi isso, eu estava entendendo que eu precisava agora depender literalmente de Deus, totalmente de Deus, para que Ele pudesse suprir todas as coisas, assim como Ele tem feito até então. Mas quando se trata de família, existem ainda alguns preconceitos em relação a isso, né? E, e existiu esse preconceito, sim, penso eu, né, por parte de um pai, como eu falei aqui no início, que é reformado, militar, advogado, era do setor de investigação e justiça da aeronáutica, e depois eu comunicar a ele isso. Só que em dado momento eu tive a oportunidade de estar com ele numa reunião entre amigos, né, dele e um amigo dele, família e tudo. Eu estava nessa reunião e numa conversa eu ouvi de longe ele com muito entusiasmo falando para o amigo dele que eu era missionário no continente africano, né? E aquilo alegrou muito meu coração, porque eu vi a alegria no coração dele também de ter um filho que dispôs fazer aquilo que Deus propôs no coração, né? Não que se eu fosse um advogado, ou se eu fosse um engenheiro, ou tivesse qualquer uma outra profissão, como tem também, né? Não pudesse fazer, né? Porque eu creio que onde Deus te coloca como propósito, seja como médico, ou seja como engenheiro, como com qualquer outra profissão, o intuito é de que você cumpra a comissão, né? A grande comissão, né? Então, mas no meu caso foi mais específico, ele me separou para isso, eu vejo assim, e depois eu até percebi que eu poderia ter voltado para o mercado de trabalho, mas era fora do propósito aquilo, né?
Então, eu comecei, assim, a me preparar, como hoje estou cursando teologia, meu conhecimento é mais empírico, né? São mais as vivências que eu tive. Então, eu decidi cursar também teologia para que pudesse ter um fundamento mais profundo, para que pudesse é, até conversar de uma forma com mais base, né? Entendi. Agora me diga uma coisa, e a reação da sua mãe, como é que foi? A minha mãe, inicialmente, ela, no tempo, na época, o que meus pais mais queriam era que tivesse um conserto na vida, primeiro do meu irmão, né? Como eu falei, foi adicto, usuário de drogas e com tudo o que isso traz para a vida de um ser, ele aprofundou e depois eu também fui numa perspectiva diferente, porque depois eu estava independente financeiramente, com a vida profissional resolvida, porém fora dos princípios. Mas no caso dele, tudo que meus pais queriam é que tivesse um alinhamento e um conserto, né? Sim, sim. Quando eu disse que isso aconteceu quando meu irmão conheceu a Cristo, assim também houve um certo alívio para os meus pais. Então, se o alívio era a religião em si, que no nosso caso não era religião, são consequências de uma vida íntima com Deus, né? Sim. Então, para eles, ok. E a minha mãe também, minha mãe aceitou, só que quando se tratou de ir à África, então aí já era mais difícil, né? Por conta das dificuldades que o país oferece, tanto em questões socioeconômicas como de saúde, né? Então ela viu que o negócio era mais tenso, né? Sim. Mas foi se colocou a orar por isso, entenderam. Eu acredito que quando nós nos disponibilizamos, Deus também é com os nossos familiares, orientando, acalentando os corações pela saudade, enfim, É verdade. aconteceu. Eu estou perguntando isso porque pessoas verão essa tua entrevista e Sim, provavelmente eles devem ter essas mesmas dificuldades que tu está falando, é entendeu? Saber verdade. como transpor isso, como eu já vi gente que decidiu ir ser missionário, mas a família é, é, ficou muito preocupada, enfim, a pessoa não cedeu à vontade de Deus e retornou. Mas esse teu testemunho serve para que as pessoas se encorajem para tomar decisões. Não é? Isso é E, muito doutor bacana. Paulo, eu penso que quando você renuncia à chamada por conta de quem quer que seja, você vai viver uma vida frustrada, Sim, né? Como eu falei, eu estava vivendo um sucesso profissional, porém fora do propósito. E sempre havia uma frustração do que faltava algo, né? sim, E esse algo estava na plenitude do próprio Deus, né? Da vontade dele para minha vida. E eu acredito que a própria palavra fala que nós devemos negar a pai e a mãe, né? Mais ou menos dessa forma, né? sim, E sim, a nossa família e seguir aquilo que Cristo nos aponta, né? Não é que sim, não é que nós vamos negar a nosso pai e a nossa mãe, mas sim a vontade em si deles e colocar em primeira a vontade de Deus, né? sim, E aí, dentro dessa vontade, ela é uma vontade soberana que traz em si a plenitude. E quando você nega a uma chamada, ou um chamado, como nós falamos no Brasil, eu associo uma vida frustrada. Né? Eu tenho amigos que devido a um casamento, até aí entra a questão do jugo desigual, né? Porque quando você casa com alguém que não tem o mesmo propósito, independente de religião, às vezes está na sua mesma religião, seja ela católica, evangélica ou qual quer que seja, mas o propósito não é o mesmo, aí sim entra o jugo desigual, né? É sim. você não viver o propósito. Então, eu acho que você negar a chamada é você
é você assinar a uma vida frustrada. Sim, perfeito. E Augusto, aí a gente continuando, aí você teve contato com vamos dizer, com essa instituição, não é? Missão Vida em Foco, eles te prepararam, não é? Para fazendo alguns cursos, te prepararam para ser missionário, e aí, o que aconteceu? Sim. Sim, a Missão Vida em Foco, ela tem um curso de despertamento em missões chamado Escola Alcance. E dentro da Escola Alcance é como uma ETED da Jocum, Escola de Treinamento e Discipulado, né? É uma escola de treinamento e discipulado. E de despertamento para que você se aprofunde mais na vida prática em missões, né? Então, eu fiz a Escola Alcance, já era voluntário na época, eu fiz a Escola Alcance e depois da Escola Alcance eu passei a viver integralmente missões. E o maior desafio de missões é o sustento do missionário, né? Íamos chegar bem aí. Pronto. É você entender, entrar nessa dependência e saber de que forma agora você vai levantar o sustento. Primeiramente, é uma dependência total de Deus, né? Mas existem também passos que nos facilitam a levantar esse sustento, que é a comunicação. Comunicação daquilo que Deus tem colocado em teu coração, comunicação daquilo que você vai desenvolver e uma comunicação constante de você poder trazer relatórios para as pessoas do que tem acontecido na comunidade ao qual você está inserido, quais as implicações do evangelho nessa comunidade, de que forma você tem cooperado, de que forma você tem contribuído. E as demais coisas é com o Espírito Santo de Deus, de tocar também nos corações que estão sendo comunicados, de contribuir, de fazer parte dessa missão em cooperação financeira, né? Então, existe um processo, e então, dentro dessa instituição, eu inicialmente passei por esse processo, e fui depois para Cabo Verde, fui com a primeira equipe, né, a equipe de implantação da base lá, foi realmente um desafio, mas eu digo que Deus, ele sempre, ele já garantiu desde o início que estaria conosco, né, em todo o tempo até que Jesus volte, né? Então, eu tenho vivido isso nesses 10 anos de missões transculturais. Sim. Augusto, só para a gente não perder a linha do tempo, e como foi teu contato com a Jocum? Ainda foi em Fortaleza? Pronto, não. Aí eu fiz a Missão Vida em Foco, que tem o mesmo treinamento, como eu falei, um treinamento como o da Jocum, como a ETED. Depois fui para Cabo Verde, Só para te e informar, eu fiz ETED também. olha aí, que legal, bom saber. Como dizem, não existe ex-jocumeiro, né? Não, não existe. Uma vez Jocum é que nem um hino de um time aí. Uma vez Jocum, sempre Jocum. É, Enfim, aí tu tiveste contato com pronto. Aí tive contato no campo missionário. O bom do campo missionário é que todas as instituições com o mesmo intuito se unem, né? Às vezes até de religiões diferentes, viu, doutor Paulo? Sim. Mas muitas vezes têm o mesmo intuito e se unem com o mesmo propósito, né? Que no caso, muitas vezes, é o propósito social de beneficiar pessoas socialmente, né? Então, conheci mais de perto a Jocum, já tinha ouvido falar, amigos, enfim, e conheci a Jocum. E lá tiveram alguns cursos, além dos trabalhos que nós desenvolvíamos juntos, eu fiz a EFOL, o intensivo de EFOL, que é a Escola de Formação de Líderes da Jocum, fiz lá em Cabo Verde, e daí então, até hoje, nós sempre temos contato com o Jocum, fazemos trabalhos em conjunto com a Jocum, aqui mesmo em Lisboa. Ano passado recebemos uma equipe da Jocum, estamos sempre em trabalho em parceria com o Jocum. Sim. Uma pergunta que eu preciso fazer é: a tua missão primeira foi logo transcultural, não é? Como. Não, eu estive um tempo, como eu falei, aí em Fortaleza, né, servindo a Missão Vida em Foco,
E tinha um trabalho numa comunidade lá em Fortaleza, chamado Baixada, é uma comunidade marginalizada, mais vulgarmente conhecido como favela, né? Sim. E nós íamos para a favela, para visita nos lares e um trabalho com as crianças da comunidade, né? Entendendo que criança é a base. Então, nós tínhamos um trabalho com as crianças, através das crianças, nós alcançávamos as famílias, fazíamos visita nos lares, tinha um apoio social com cesta básica e, além disso, orientações também espirituais, né? Alguns aconselhamentos, enfim. Iniciei em Fortaleza e também no abrigo. Servia ao abrigo, as crianças do abrigo, nós tínhamos tempo também de estar com as crianças, existia uma agenda na missão que já fez parte do preparo do meu envio para ir para Cabo Verde. Né? Então, eu tive um prático em Fortaleza, não só o teórico como um prático, tanto no abrigo, na casa-abrigo, como nessa comunidade chamada Baixada. E depois fui para Cabo Verde, que foi o primeiro campo missionário, que esse ano está completando 10 anos das suas intervenções ali em Cabo Verde, na África. Aí, tu foste de Fortaleza para Cabo Verde. Como é que foi a tua chegada lá? Quais contatos tiveste? Como foi conhecer uma outra cultura diferente da nossa, apesar da língua, né? Mas é uma outra cultura. Como foi esses teus primeiros dias que chegaste lá? Pronto. Primeiro nós fomos espiar a terra, né? Toda a equipe foi primeiro espiar a terra para saber, para ter uma confirmação de Deus se realmente era aquilo que a gente queria fazer, que queria abraçar, entender os desafios locais, né? E uma igreja lá nos recebeu, líderes de uma igreja, da Igreja Presbiteriana Renovada, e nós fomos para Cabo Verde, passar lá, se eu não me engano, 15 dias. Passamos 15 dias entendendo um pouco da realidade, com pastores locais, nacionais, falando um pouco da realidade deles, conhecendo já outros trabalhos que estavam sendo desenvolvidos ali, e foi impactante, né, doutor Paulo, porque apesar de Cabo Verde, dos países africanos, ser um pouco mais desenvolvido, por exemplo, como Guiné-Bissau, que foi um outro país que eu estive também, tenho uma filha nascida lá, mas há as diferenças culturais, há uma pobreza, não há miséria, mas há pobreza, né? E há uma debilidade na área da saúde, da educação. Então, tudo isso chama a nossa atenção porque é um primeiro contato, né? Sim. Mas, enfim, voltando aqui à questão do chamado, Deus, ele, lá nesse projeto que eu falei, Baixada, numa das visitas que nós íamos fazer, sempre nós tínhamos íamos para uma capela, antes do tempo de visita, tinha um tempo de oração. E nesse dia nós entramos nessa comunidade e tinha alguns jovens num bar e um estava com a arma em punho, cordão de ouro, arma em punho, e aquilo me chamou a atenção. E quando eu cheguei lá na capela para a oração, Deus me trouxe a parábola do bom samaritano, e a qual tem o viajante, né, que foi assaltado, e Deus fez um paralelo ali com a vida daquele jovem que estava com a arma em punhos, com a vida do viajante. E Deus disse assim: ele é apenas alguém que foi roubado em seus sonhos e está buscando solução de fora para dentro. Ele está ferido em sua alma. Assim como o bom samaritano, assim como o viajante, ele é um ferido que precisa de um bom samaritano. E aí Deus começou a me mostrar que, e foi algo pessoal, né, que Deus nitidamente falou para mim que eu estava indo à igreja, estava participando de algumas ações sociais, nos domingos levantava as minhas mãos em gratidão e que ele se alegrava muito com a minha gratidão, mas que ele queria algo a mais, ele queria que eu fosse como um bom samaritano, que não bastava eu estar presente, assistindo, conhecendo, como o perito da lei, né, da parábola, conhecendo um pouco daquilo que
que é o evangelho, mas não fazendo algo. E ali foi um despertar para mim, viver integralmente missões. E eu decidi ser assim como um bom samaritano, me mover em direção aos feridos, né? Com o intuito de, assim como na parábola, derramar o vinho e o azeite, que significa, simboliza a alegria e a restauração de Cristo em nós, né? Então, Deus ele me despertou para me mover às nações em direção a pessoas feridas em suas almas, para que pudesse derramar um pouco desse vinho e desse azeite. Entendi, entendi. Aí tu chegou. Bom, aí saímos de Fortaleza, fomos para Cabo Verde, foste recebido lá numa igreja, né? Passaste 15 dias vendo lá, espiando a terra, sabendo dos poucos problemas que iria enfrentar. Aí tu te estabeleceste lá em Cabo Verde para ficar. Aí depois, quando nós, nesse período, nós conhecemos algumas comunidades dentro desse interior que nós moramos, que chama-se Pedra Badejo. Em Pedra Badejo, existiam também algumas comunidades marginalizadas, à margem da sociedade. Então, nos apresentaram essas comunidades e falavam, aqui é o local, um dos mais perigosos aqui da região, então tem que ter cuidado a andar aqui. E isso os líderes falavam já com o intuito de que nós ficássemos temerosos e não nos estabelecêssemos ali, né? Mas aquilo era uma motivação para nós. Entendemos, eu e a liderança, que ali era o local a qual nós tínhamos que desenvolver um projeto. Sim. E Augusto, sim. Deixa eu só te interromper, porque eu preciso saber, até para as pessoas também entenderem, o que aconteceu com o jovem que estava com arma impune. Tu voltaste? Pronto. Ali eu não tive muito contato com ele mais. O chamado foi macro, né? O que nós nos colocamos ali naquela comunidade foi de ter um trabalho mais intenso com a comunidade local, com as crianças do bairro, para que elas fossem tratadas antes de chegar à sua fase da juventude para a parte adulta, para que elas pudessem ser tratadas ainda na sua infância, né? Das suas feridas na infância. E aí, naquele jovem, eu não tive mais contato com ele, não soube mais notícias dele, né? Nem dele, nem dos demais ali. As notícias que nós tínhamos era o macro que se tinha de um todo dali daquela comunidade. Entendi. Então vamos retornar lá para Cabo Verde. Aí os líderes da comunidade ficavam basicamente intimidando vocês. Eles falavam a realidade local, querendo nos desanimar, né, em relação ao local em si, mas depois de um tempo, quando começamos a desenvolver um projeto local, primeiro visitando, conhecendo, sempre com locais, com pessoas locais, né, até então, até as pessoas nos conhecerem, saberem que tipo de trabalho estávamos desenvolvendo ali no local. Pronto, depois tivemos a liberdade de fazer assim como na Baixada. Por isso que foi uma implantação de base. A gente replicou todos os projetos, o projeto que era desenvolvido em Fortaleza foi também desenvolvido em Cabo Verde, né? Sim. Então era uma implantação, não era plantação, era implantação. Era o mesmo trabalho que desenvolvíamos em Fortaleza, passamos a desenvolver em Cabo Verde. E o foco sempre era os adolescentes. Sim. Mas vocês entraram lá com que tipo de trabalho? Assim, esporte, educação, como era a abordagem? Nós tínhamos tanto lazer, esporte e lazer, né? Tinha o futebol, tinha o lazer, tem um projeto que foi implantado também por uma missionária que está lá até hoje, amiga Jade, que chama Escola de Princesas, que ela trata princípios com as crianças, né? Através da palavra, ela trata dos princípios. E é um projeto muito bacana, inclusive ela escreveu um livro agora
sobre Escola de Princesas, que se tornou um manual. Então, tem pessoas em Angola desenvolvendo, em Moçambique, aqui mesmo em Portugal, desenvolvendo esse trabalho da mesma forma através desse manual. Então, era através do esporte, era através de gincanas, era estando presente também com partes sociais, a gente tinha um atendimento no básico, era reforço escolar também, enfim, da maneira que nós podíamos ali intervir, nós estávamos presentes, né? Mas o mais forte foi a questão do esporte. Tinha a escola de dança, tinha o futebol, e, paralelo a isso, nós tínhamos os cultos nas comunidades também, voltado também para a criança. Era basicamente isso. E até hoje podemos ver essa escola de princesas, por exemplo, nós podemos ver frutos. Hoje tem gente lá em Cabo Verde que é fruto da escola de princesas e hoje é missionário da instituição. Entendi. Vocês já estão lá há 10 anos, né? Já tem praticamente meia geração formada, né? Exatamente. Pegamos pessoas ali adolescentes com 14, 15 anos de idade, hoje já com 25 anos, 24 anos, 22 anos, e pessoas que continuam. E é impressionante ver como é mais positivo os locais falarem de algo, né? Quando eles tratam de algo, eles têm mais respaldo, né? Porque, por exemplo, quando eu, um brasileiro, chegando em Cabo Verde ou em qualquer local da África, vou falar sobre algo, eles dizem assim, é muito fácil ele falar sobre isso porque a realidade dele é outra, né? Mas a nossa é diferente, ele não conhece a nossa realidade, né? E aí, quando é um nacional que trata, nós temos experiências disso, eles já têm uma atenção maior Uma ao nacional, autoridade, né? Tem uma autoridade maior. uma autoridade maior, porque ele vivenciou o mesmo que eles vivenciam. Ele nasceu naquele local, a língua é a mesma, ele entende as realidades com mais propriedade, não é? Sim. Por mais que nós, como missionários, tenhamos o intuito de cooperar de uma forma excelente, ao meu ver, o excelente está dentro de um nacional, né? Sim. Mas, Augusto, se tu perceber, não sei se chegou a perceber, Deus fez exatamente isso contigo. Não é? Não foi ninguém, nada mais, nada menos que teu próprio irmão, mostrando a mudança dele. Né? Deus buscou alguém Exatamente. da tua casa para te falar isso. Não é? A mudança que vem Exatamente. acontecendo, que se fosse um de fora, por exemplo, não ia ser muito impactante. Tu não viste a mudança, não acompanhaste. Já teu irmão, tu viste a mudança dele. Era mais presencial, não é? Era mais, ele tinha uma autoridade para falar contigo, não é? Era mais intenso, é verdade. Não é? Então, Augusto, e nesses 10 anos, qual foi, assim, os maiores desafios? Eu sei que tem desafios demais, mas os maiores que tu considera, assim, para pregar o evangelho, mudar, transformar as pessoas das comunidades, mesmo que diferente, quais são os maiores desafios? É, são vários, como o doutor falou, né? Sim. Mas os maiores desafios é quando você se depara com uma comunidade onde a família é imposta a vivenciar a religião patriarcal, não é? Sim. E tem consequências drásticas quando a pessoa decide aceitar a Cristo, como nós falamos, né? De uma forma mais aberta, né? E tem um exemplo de uma comunidade que nós servimos em Senegal, onde uma muçulmana ela aceitou a Cristo e ela foi deserdada de sua família e os pais passaram a ameaçar os pastores locais. E nós presenciamos isso na altura, né? Nós estávamos em apoio a essa instituição lá no Senegal e nós presenciamos isso. E você lidar com essas ameaças, né, de morte ou de violência em si, isso é difícil, por mais que você saiba que Deus
ele é conosco e nós precisamos ainda assim ter precauções naturais, né? Porque Deus ele age no sobrenatural, né? E nós tomamos precauções naturais, mas ainda assim nós ficamos tensos por conta da situação, né? Uma outra questão foi que quando eu cheguei lá em Senegal, não dominava a língua, e o local que nós estávamos estava um pouco violento, e nós brancos, né, considerados brancos para eles sempre têm uma ideia de que nós temos riquezas, né? Então, seja o que for, seja lá ou seja em Guiné, você chega numa comunidade mais carente e pobre, se você falar que não tem dinheiro, que está ali vivendo por fé, para ele você é um mentiroso, porque como que você chega ali num pássaro de ferro, né, como dizem, Sim, sim. e que muitos deles não tiveram oportunidade nem sequer de ver de perto, só de longe, né, do alto, e você falar que não tem condições, então eles criam é, expectativas no branco e o costume de extrair algo de nós, né? E esse algo é algo material. Então, se eles não conseguem, existem comunidades onde sua casa é assaltada com mais facilidade, casa de missionário é assaltada, porque eles imaginam que tenham coisas de valor, né, materialmente falando. E eu, sem saber o dialeto local, que era o Olof, e isso me deixou também receoso, né? Porque como que eu vou pedir o socorro aqui se eu não sei falar nem a própria língua? Serão apenas gritos ao vento, né? Sim. E aí é você entender isso e mesmo se chegar a Deus sabendo que Ele é soberano sobre todas as coisas, não só sobre o financeiro, mas também quanto à nossa saúde física, a nossa, o nosso emocional e todas as coisas, né? Lógico que, como eu falei, nós temos que ter cuidados que muitos não têm, que é o cuidado natural, né? Se há possibilidade de ter o cuidado em relação à saúde, em relação ao emocional, porque há choques culturais, né? Sim. E nós temos que ter esse cuidado. Mas o que passa do natural é só o Senhor para suprir, né? Então é ter essa confiança, dar os nossos passos e crer que Deus ele supre todas as coisas, né? Amém. Augusto, uma das dificuldades em missões transculturais, eu fiz aqui na Jocum, eu nunca fui missionário transcultural. Eu fiz Envia e a TED, né? Uma das Sim. dificuldades de adaptabilidade é em relação à alimentação. Tu tiveste alguma dificuldade? Eu tenho uma fácil adaptação à questão alimentar, né? Só que devido à questão de higiene, em Sim, alguns locais, aí nós sofremos algumas coisas, né? Por exemplo, minha esposa, quando nós chegamos em Guiné-Bissau, ela pegou febre tifoide, né? Por conta da higiene mesmo. No suco, a água, às vezes contaminada. Então, as dificuldades foram mais na parte de higiene e de saúde, não na questão de sabor, né? sim, De sim, paladar. O meu paladar, eu me identifico muito com a culinária africana, né? Não tanto com a parte quente, né? Que é a pimenta, que eles gostam muito, sim. mas com a parte da culinária, do sabor em si, eu me adaptei bem. Lá qual é especificamente, tu já tiveste em Cabo Verde, Guiné-Bissau E Senegal, e nos Senegal. países africanos, né? Basicamente, qual é a alimentação deles? É legumes, é É proteína, base de arroz, alguns legumes e peixe. peixe. É. Tem um mar muito rico, né? É, A África em si tem um mar muito rico. sim, 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 sim. Então, a base deles é essa, porque nem todos têm a condição a agricultura é muito forte em si, né? E também a parte da pesca, porque nem todos têm a condição de poder aquisitivo para comprar, né? Sim. Então, eles têm que plantar e se alimentar do que colhe, né? A economia deles basicamente é o escambo, a troca. Eles trocam ou tem movimento de dinheiro. Tem bastante. Hoje se vê, principalmente nas capitais, né? Sim, Mas tem a troca também,
mas hoje nas capitais e além também, existe também a compra, sim. Sim. Outra dificuldade que o missionário tem, que a gente imagina, é em relação ao clima. Né? Tu saíste de Fortaleza, que é um clima estável, um pouco quente. Aqui, eu digo que aqui no Maranhão nós temos duas estações, a quente e a fervente. A gente já se adapta muito bem a isso aí. Os locais que tu foste, como era o clima? São bem similares. Sim, De Cabo Verde também é bem similar o do Nordeste do Brasil, né? Então foi uma fácil adaptação. A maior dificuldade é hoje onde eu estou, né? Eu estou na Europa, estou em Portugal, e quando eu cheguei aqui, o choque cultural em Portugal e também climático foi mais difícil de quando eu fui para a África. sim, sim. O clima e a cultura, a alimentação, nós temos muita influência aqui no Brasil da alimentação portuguesa, né? Mas o clima e a cultura é mais diferente, né? É um frio que já dói mais, né? No nosso Nordeste não tem frio, né? Não, Chega a 20, 17, o povo já está colocando aí um moletom, um é casaco, né? 17 quando Aqui está chovendo 17 muito, né? Porque né? normalmente é 35, 37, não é? Pois é. Aqui 17 e 20 é praia. Sim. Né? O nosso mar aqui é quente, né? A água quente, muito bacana. Mas aí, Aqui no hoje, verão, para entrar no mar é mais complicado. é, mas Tava hoje muito frio. a tua base hoje é em Lisboa. Hoje eu tô servindo numa associação aqui em Lisboa, chama-se Escolha Cidade, que trabalha na parte de cultura, arte e cultura, né? E nós trabalhamos na parte da comunicação. Nós temos um projeto que Deus nos confiou. Minha esposa, ela é designer, e Sim, eu, como cursei marketing, nós temos um projeto chamado Haja Comunicação, onde o intuito era capacitar, treinar e discipular através da comunicação, sim, né? Das ferramentas de comunicação, né? Do design e do audiovisual, enfim. E né, é a ferramenta que nós temos usado para estar perto da comunidade, para estar perto dos jovens e, de uma certa forma, influenciar e refletir aquilo que nós vivemos, né? Como eu falei, hoje nós buscamos dia após dia conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido, né? amém. Então, dessa maneira, de forma mais de despertar, uma coisa muito interessante que Deus colocou em nossos corações quando nós fomos para a África, já para Guiné-Bissau, já não estava na missão Vida em Foco, já tinha casado, não é? A sua esposa para aproveitar, ela é portuguesa? Não, minha esposa é brasileira, ela é de São Paulo, Sim, e nós nos conhecemos, nós estivemos ela estava num prático da ETED, no interior do Ceará, e eu sim, fui dar um seminário, participar de um seminário em Aracati, no Ceará, e ela estava presente. E nós temos fotos juntos, mas não nos conhecemos nessa época. sim. E através de uma líder da Jocum, em Cabo Verde, nós nos conhecemos pelo Olha, trabalho de design que ela foi fazer. Passamos a conversar e Deus fez nascer em nossos corações o projeto chamado Haja Comunicação, que era trabalhar a comunicação em favor do reino. E ela criou o logo, né? sim, E nós fomos conversando e Deus foi alinhando o propósito. E depois eu falei, como que nós vamos caminhar juntos, né? Dessa forma, somos solteiros e tudo. E aí depois Deus alinhou o propósito. Nós entendemos que Deus não estava alinhando ali só o propósito, era a família em si. E começamos a dar passos. Eu fui para o Brasil, depois de um tempo ela retornou, nós casamos e fomos para Guiné-Bissau. Né? E quando nasceu o Haja Comunicação, nós tínhamos no pensamento sempre voltar ao continente africano. E a ideia principal era ferramentá-los, os nacionais, os locais, os nativos, a documentar aquilo que eles têm de positivo. Por quê? Porque quando se falava antigamente do Nordeste brasileiro, as pessoas eram remetidas à seca, né? À pobreza, à seca. Hoje, o Nordeste do Brasil é conhecido por quê? Por suas belezas, pelo turismo, né? Um forte turismo, né?
E aí a nossa ideia era de que quando as pessoas tivessem também nas redes, nas plataformas, aquilo que é positivo do continente africano, as suas riquezas culturais, como a música, como tantas outras coisas, né? Porque quando se fala de África, o que é que nós somos remetidos? A miséria, a pobreza, mas quando nós estamos presentes ali, nós podemos ver tantas riquezas, né? Principalmente culturais. Então Deus despertou em nosso coração ferramentar os locais a documentar aquilo que eles têm de bonito, de bom, de excelente, para que as pessoas possam conhecer também a parte positiva do continente africano, né? Então, assim nasceu o Haja Comunicação, e hoje nós estamos sempre em apoio a algumas instituições na África, na parte da comunicação, Entendi. das redes sociais, das plataformas. Para a gente fazer justiça, como é o nome da tua esposa? Vocês têm Mariana. filho? Vocês têm Mariana é paulista, nós temos 3 filhos. A Ana Estela é a primogênita, nasceu em Guiné-Bissau, e o Bernardo, aí depois nós fomos para o Senegal, não tivemos filhos, e quando chegamos em Portugal, Deus nos deu o Bernardo e a Antonella, né? São gêmeos. É mesmo? Aí o que aconteceu? Em Guiné, nosso primeiro campo como casal, né? Sim. Deus nos deu a Ana Estela. Em Senegal não deu nenhum. Quando chegou em Portugal, ele mandou logo 2, né? Ou seja, se em Senegal não teve, agora quantos anos eles têm? Quantos anos Estão eles têm? com 4 anos. Nasceram no auge da pandemia. Foi mesmo? Coisa boa, hein? Foi tudo fechado. Eu não pude nem acompanhar o nascimento deles. E vocês estão com quantos anos de casados? Nós estamos com... Essa daí eu tenho que acertar em cheio, senão ela vai me cobrar, não é? Senão vai ter problema. 9 anos de casados. 9? É. Eu não vou perguntar a data, porque isso vai te complicar mais, a data que vocês casaram, tá? É verdade. O homem não sabe desses detalhes, entendeu? Mas como é o dia a dia de vocês aí? Os meninos estudam, lógico, não é? Como é o dia a dia? Aqui nós temos o trabalho na associação, né? Participamos da associação, sempre trabalhamos em conjunto, eu e ela, sempre tivemos esse privilégio de estarmos juntos em missões depois de casados, né? Depois vieram os filhos, ela tem uma atenção maior com os filhos sempre, não que eu não tenha, Sim. mas a mãe, né, está sempre mais presente. Sim. Mas sempre estivemos juntos, aqui também na associação, sempre juntos, passamos o dia juntos, levamos eles para a escola, aqui eles entram 9 da manhã e saem, a mais velha sai 4 horas, os mais novos podem ficar na creche até 7 da noite, mas nós preferimos não deixá-los o tempo completo, né? Nós pegamos a mais velha e já pegamos os mais novos para que nós possamos ter uma interação maior com a família, né? Entendemos que é o nosso ministério principal, né? A família, o lar. Claro. Então a gente tem esse cuidado, passamos a maior parte aqui na associação e depois pegamos eles na escola e vamos para casa, desenvolvemos o que temos de desenvolver aqui. E agora, como estamos nesse preparo aí de ir para os Açores, é um novo tempo também, né? Estamos entendendo qual é o passo a ser dado. Sim. Augusto, nós vamos fazer um intervalo com nossos patrocinadores, a gente volta já dentro de 3 minutinhos, tá bom? Bem, vontade. Beleza. Um sonho para se tornar realidade exige muito mais do que a vontade do sonhador. É necessário ter coragem, sabedoria, determinação e, acima de tudo, a ação. Há mais de uma década, a Wiki Telecom surgia como um grande sonho na mente do empresário Paulo de Tarso Baima Filho.
E como mentes conectadas mudam o mundo, em 2010, esse grandioso projeto começava a se concretizar. Nascia a maior operadora de telecomunicações do Maranhão e uma das maiores do Brasil. Homologada pela Anatel, a WIC Telecom possui mais de 35 mil quilômetros de rede backbone, com 100% fibra ótica, totalmente própria, abrangendo 9 estados e o Distrito Federal. Somos uma das operadoras que mais cresce no Norte e Nordeste. E para garantir nosso pioneirismo e excelência no mercado, investimos em uma infraestrutura de rede de última geração, através de implantação de Smart Cabines com a tecnologia DWDM em todas as nossas rotas, garantindo a máxima qualidade e segurança aos nossos clientes. A WIC Telecom possui atuação fortemente consolidada nos estados Maranhão, Pará, Piauí, Ceará e investe continuamente na expansão de sua rede para outros estados. Ao todo, levamos conectividade para mais de 400 cidades do Brasil, oferecendo um atendimento de excelência a clientes residenciais, empresariais, provedores de internet ISP e governamentais. A WIC oferece os serviços de internet banda larga, link dedicado, LAN to LAN, construção e manutenção de redes FTTH e Metro, telefonia fixa IP e soluções de data center, como armazenamento de dados em nuvem e hospedagem física de equipamentos dos clientes, utilizando toda a qualidade, segurança e infraestrutura dos nossos 2 data centers, sendo um deles considerado o maior data center do estado do Maranhão. Para garantir um atendimento de qualidade e excelência, investimos na capacitação e profissionalização dos nossos colaboradores. Nossas equipes de suporte e monitoramento estão à disposição dos nossos clientes para solucionar qualquer eventualidade. Para consolidar ainda mais nossa hegemonia, nossa rede foi construída em anel com total redundância, sendo 100% própria, ou seja, sem a necessidade de terceirização de transporte, além de oferecer segurança e proteção anti-DDoS. E para garantir a máxima eficiência em conectividade, estamos conectados aos principais IX nacionais e a 9 IX internacionais. E ainda com o objetivo de oferecer mais oportunidade de alcance aos nossos clientes, fazemos swap de rede com outras grandes operadoras do Brasil. Nossa principal meta é continuar avançando e conectando muito mais pessoas ao mundo, através das nossas soluções em conectividade. Por isso, investimos continuamente em novas tecnologias para garantir mais oportunidades e um futuro melhor para todos. WIC Telecom, construindo futuros através da conectividade. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento WIC Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Ok, voltamos hoje com o nosso convidado especial, missionário Augusto Pedrosa, e no oferecimento dos nossos patrocinadores WIC Telecom, 35 mil quilômetros de fibra ótica, IBMED, Instituto Brasileiro de Medicina, Serviços Médicos, Céu Dental, e a CB2Go, a melhor cafeteria de São Luís, localizada no Renascença. Você pode pedir pelo iFood ou pelo telefone. Augusto, uma das coisas que as pessoas têm curiosidade
ou até diria dificuldade de entender. Como é a criação de filhos sendo missionário? Existe alguma coisa especial, alguma dificuldade? Porque Deus não vai te chamar para te tornar a tua vida difícil. Ele não vai. Ele vai te capacitar, ele vai te dar condições, né? Porque ele é um Deus bom. E a Bíblia diz que é impossível que Deus minta e que ele seja mau. Então, como é a criação, ter uma família, na verdade, como missionário? Pronto. É um desafio no sentido de quem se movimenta, né? Porque, assim, quem está mais enraizado em um local, em um país, o filho ele vai ter, principalmente se ele nascer, ele não vai ter as dificuldades que você tem e o choque transcultural que você tem, porque ele não tem a tua referência. Ele tem a referência. Quando a gente chega no campo missionário, você fica imaginando, né, ainda mais leigo, num primeiro campo, você fica imaginando como que as pessoas conseguem viver de certa forma, né? Com certas privações e algumas coisas. Só que elas não têm a referência que você tem. Então, para elas é natural, é normal viver daquela forma. Elas conseguem muito bem viver sem um choque, porque elas não têm uma outra referência, né? A não ser que seja hoje, né? Que a televisão traz, que as redes sociais trazem. Mas, por exemplo, o filho, né? O filho do missionário, se ele nascer como eu tenho amigos que têm filho nascido em Cabo Verde e permanece lá até hoje, que foi conosco na primeira viagem missionária, permanece lá, o filho ele gosta e nem pensa em sair de lá. Por quê? Porque ele não tem outra referência, então ele se adaptou muito bem, não digo nem se aculturou, porque já é a cultura dele, né? Então, ele se adapta muito bem. Agora, no meu caso, que eu tenho um chamado para movimento em apoio a instituições em movimento, por exemplo, eu estive em Guiné, estive em Cabo Verde, estive em Senegal, e agora estou em Portugal, já vou provavelmente mudar de Lisboa para uma ilha, né? E aí sim eu vejo uma dificuldade na questão de convivência, de os filhos se adaptarem à parte de convívio, né? Porque hoje a minha filha mais velha tem 7 anos, ela tem já os amiguinhos dela da escola, que nós já saímos de um lugar para outro. Por exemplo, estive em Coimbra, aqui em Portugal, há 2 anos, vim para Lisboa, ela já saiu daquele vínculo e veio para Lisboa. Então, isso é um pouco difícil, mas às vezes é até mais difícil para nós pais, porque ficamos imaginando o que o filho passa, do que propriamente para eles. Porque eu acredito que eles se adaptam mais rápido do que nós, Sem dúvida. né? Agora, quando cresce, aí sim é uma outra coisa também. Eles vão ter que já começar a fazer as próprias escolhas, a partir da juventude, né? E em certo momento, vai ou não acompanhar o pai. Mas o mais importante, doutor, que eu entendo, é a gente preparar o nosso filho para o campo mesmo, seja ele qual for, seja perto de nós ou longe de nós. Como nós conversamos no início, né? Ah, o que é que seu pai achou e tudo, porque a maioria dos pais hoje tendem a preparar os filhos para a sociedade em si, para aquilo que é aceitável para a sociedade, para aquilo que é bem visto pela sociedade. Mas poucos pais preparam o filho para viver o propósito de vida, né? No sentido de entender os filhos como uma flecha, né? Sim. Que nós temos que preparar e lançá-los no momento certo. Então, eu penso que a nossa maior preocupação, a minha, por exemplo, é de preparar os meus filhos para a vida em si, para viver o propósito de Deus para a vida deles, né? E isso vai ser independente de ser um advogado, vai ser independente de ser um médico, independente um sociólogo, seja lá o que for, qual seja a profissão, mas que ele esteja preparado
para influenciar e viver o propósito que Deus tem para a vida dele, né? Que Legal. tem para todos nós, na realidade, né? Então, eu penso assim, que o nosso maior temor é esse. Eu me questionava muito sobre como educar meus filhos. Como eu vou educar meus filhos e tudo, pai de primeira viagem, no campo missionário. Para a gente foi muito difícil no início, porque nós, com 5 meses de casados, nós fomos para Guiné-Bissau. Então, o casamento era novo, um campo missionário novo, e logo em seguida minha esposa engravidou. E então a gente ficou naquela, voltamos para o Brasil ou não? Não, tínhamos investido tudo para ir para Guiné-Bissau. E agora voltar para o Brasil, como que vai ser? E aí eu questionava, Deus, como que será? Aí Deus apontou para o nascimento do filho dele, né? Como que foi o nascimento do meu filho? Foi de forma simples, foi num estábulo, assim, assim, e eu cuidei, né? Eu cuido, né? Então, Deus me deu paz, a mim e a minha esposa. E nasceu lá. Interessante que quando ela nasceu, no dia seguinte, estava na nossa porta, a porta ou estava aberta, ou se eu não me engano, nem tinha porta lá no quarto que nós ficamos, nem todo mundo ficava em quarto, né? Mas como nós éramos brancos, missionários, nos deram esse privilégio. E quando foi de manhã cedo, estava lá as cabeças das mães negras, olhando, espiando, né? No quarto, porque elas queriam ver quem era a branca que tinha tido filho normal. Porque para elas, a branca não tem força para Entendi. ter um filho de forma natural, né? De forma normal. E aí foi interessante isso, né? Mas voltando aqui, né? A minha preocupação com a minha filha, né? De como educar, como que vai ser, Deus? Como educar, dar uma boa educação para minha filha? E uma vez eu vi minha filha replicando algo meu. Eu fiz algo e ela replicou, não fiz algo, né? Naquele momento. Mas com um determinado tempo eu vi minha filha replicando algo. Opa, ela pegou algo meu. E aí Deus falou: é simples, meu filho. Se você agir da forma correta, os seus filhos vão crescer também, aprendendo aquilo do convívio deles, né? Então, Deus me deu a tranquilidade. O que nós temos que ter a atenção na nossa educação é na nossa ação, né? Então, a educação, ela vai muito da nossa ação. Foi aí Deus me deu tranquilidade. Quanto mais intimidade, mais nós vamos aprendendo, vamos sendo alinhados, né? E assim tem sido até então. Que legal, né? Que legal. Nós aproveitamos essa tua fala para tranquilizar as pessoas que querem ser missionários, né? Que se obedecerem o propósito e a chamada de Deus, Deus vai cuidar, né? Deus vai prover tudo, né? Aproveitamos para pedir que as pessoas se inscrevam no nosso canal, que sei que essa entrevista vai ter uma repercussão muito grande, para a glória de Deus. E Amém. comentem, né? E compartilhem com outras pessoas que creio que vai ser edificante para as pessoas. Augusto, as suas considerações finais, Augusto. Pronto. Primeiro, quero agradecer mais uma vez, doutor Paulo, pela oportunidade, né? Falar também que nós temos, se o senhor me permite, Sim, nós temos um projeto também pelo Haja Comunicação que se chama Anonimato Podcast, onde nós abordamos também algumas conversas com pessoas e instituições que desenvolvem projetos sociais de impacto na sociedade e onde o intuito é mostrar para as pessoas que nós somos capazes de fazer algo em prol da comunidade, né, a qual nós estamos ou aquela que Deus nos aponta, né? Todos somos capazes. Então a gente traz ali algumas conversas de relevância e se puderem também buscar algumas conversas e para poder também enriquecer, né? Enfim, então chama-se Anonimato Podcast. E o que eu quero dizer, a consideração final, é que missões, ela é uma resposta daqueles que entendem as circunstâncias que nós vivemos hoje difíceis e que clamam Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, missões é uma resposta dos que clamam Maranata. Por quê? Porque lá em Mateus 24:14 diz que o evangelho será anunciado em todo o mundo como testemunho, né? O evangelho do reino será anunciado em todo o mundo como testemunho às nações. E então virá o fim, né? Então,
eu entendo isso, que se nós cooperarmos com a propagação do evangelho, nós vamos ter o momento certo do encontro com o Pai, né, e de viver a glória eterna, né? Então, é isso, que cada um de nós possamos não nos calar. Eu me fundamento num versículo que diz, em Atos 4:20, que nós não podemos nos calar, né? E que nós temos que falar aquilo que vimos e aquilo que ouvimos, né? Sim. Então, uma pergunta é, o que nós temos visto e o que nós temos ouvido, né? Que nós possamos atentar para isso, ter o cuidado com o que nós temos visto e o que nós temos ouvido também. E propagar aquilo que nós temos visto e aquilo que nós temos ouvido. Eu ainda hoje tenho visto e vivido milagres, dia após dia, e o meu intuito a cada dia é falar sobre esses milagres vivenciados e ouvidos também, né? O testemunho, ele edifica, né? Então, que cada um que tem uma história de vida possa compartilhar com outros, para que outros sejam edificados. Amém. Meu filho também tem uma empresa, que é um dos patrocinadores, que de vez em quando é uma empresa de serviços médicos, mas de vez em quando a gente está aproveitando para fazer alguma ação social em pessoas que têm mais necessidade na sociedade, a gente sempre está pregando o evangelho também, é bem bacana isso aí. Nós estamos juntando tesouros do céu, não é? Aqui não adianta, não é? Mas nós estamos É verdade. juntando tesouro nos céus. Augusto, hoje tu te sente realizado cumprindo a grande comissão, que está lá em Mateus 28, 18 a 20. Tu está plenamente realizado como ser humano, como discípulo de Jesus, como conhecedor do Evangelho? Me sinto realizado, alegre, em paz e alinhado com a vontade de Deus, né? Como eu falei no início, né? Quando você não atende à chamada, você está assinando uma vida frustrada. Então, me sinto realizado, porém desafiado a não parar, né? Porque o importante é concluir, né? Sim. Então, é isso. O importante é a gente não parar, porque não adianta você viver 90% da sua vida se doando, se empenhando, e em dado momento você desconectar, né? O importante é você concluir a carreira, né? Combater o bom combate, né? Como diz Paulo, né? Concluir a carreira e guardar a fé. Isso é que é o mais importante, e é o que eu me sinto desafiado, a concluir. Amém. Amém. Augusto, foi muito bom, rapaz, te conhecer. Augusto Pedrosa, foi muito bom a gente conversar, muito esclarecedor. Tenho certeza que pessoas que verão essa entrevista e que estão, às vezes, em dúvida se querem ser missionários ou não, essa tua conversa foi muito esclarecedora, sabendo que Deus é um Deus que chama, prepara, envia e cuida, né? E supre também, né? Ele não deixa faltar É nada. verdade. Não é? Ele faz a coisa completa, o serviço de Deus é completo. Então foi muito bom essa nossa conversa, muito boa. Espero que a gente volte a conversar outras vezes, que tu possa mandar informações aí para a gente publicar no nosso podcast Conexão, Diálogo, né, para trazer informação. E queria que tu deixasse para a gente colocar também na tela como as pessoas podem contribuir com o teu ministério. De que forma física, financeira, doações, como é que as pessoas podem fazer? Pronto, nós temos o projeto Haja Comunicação, que tem as redes sociais, pode também entrar em contato através das redes do Haja Comunicação, assim também como minhas redes sociais, né, Augusto Pedrosa, e nós vamos manter informados, como eu falei, a importância da comunicação, né, de manter informado aquilo que nós temos contribuído, né, em favor do reino, para que as pessoas entendam também do que elas fazem parte, né? Porque sozinho nós não conseguimos, né? Precisa-se também daqueles que contribuem. Então, a gente, assim que receber um contato aí de você que está interessado, nós estaremos mandando para você informativos do que nós temos realizado,
do que nós temos feito, e esses informativos são constantes. Nós sempre estamos atualizando e enviando as nossas atividades e as nossas cooperações em favor do reino. Amém. Tem algum banco, alguma conta que a gente possa divulgar, Augusto? Sim, eu vou passar a nossa conta, né, conta pessoal a minha pessoal, Augusto Pedrosa, tem chave Pix também. Eu vou estar aí divulgando para vocês, informando, e acredito que vão colocar em caracteres, né? Vamos publicar, vamos colocar aqui. Eu agradeço. Augusto, muito bom. Deus te abençoe e te guarde. Augusto, muito bom a gente conversar. Amém. Lembrança à esposa e aos filhos. Assim que possível, a gente volta a conversar. Um grande abraço, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado, doutor, igualmente. A WIC Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A WIC possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. WIC Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento WIC Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.